Vamos lá. É importante a gente fazer um resumo, né, de tudo o que a gente viu na última aula, um pouquinho também na outra. A gente ficou um tempinho aí sem falar, então a gente acaba esquecendo algumas coisas, então é só para a gente memorizar. A gente falou sobre a questão das sete linhas e dentro dessa questão das sete linhas, como que foi a origem, né? Nós contamos a história da Umbanda, aí da história da Umbanda foram se criando, né, as vertentes, dentro dessas vertentes vieram as sete linhas, e aí a gente vem naquela primeira questão, a primeira que surgiu em 1925, com Leal de Souza, que ele foi o primeiro codificador das sete linhas, só para a gente lembrar. Depois a gente falou um pouquinho sobre a questão dos orixás, e a gente achou o fundamento naquela famosa questão do Livro dos Espíritos, 536, que é a forma como nós achamos melhor de tratar a questão de orixás como uma energia, como agentes para restabelecer, né, o equilíbrio no planeta, no universo. Então, Deus ele estabeleceu esses agentes, né, e para que pudessem ajudar nessa questão de restabelecer o equilíbrio ou até desequilibrar para que o equilíbrio aconteça também. E a questão 536 do Livro dos Espíritos, ela dá um conceito bem interessante e forte para isso. Dentro dessas questões todas vem o secretismo, né? A importância do secretismo para que tanto negros quanto indígenas, que sofreram muito no período colonial aqui no Brasil, eles não conseguiam expressar as suas vontades religiosas e a maneira como eles conseguiram, né, para que conseguissem fazer o que gostavam e eram felizes, era o sincretismo. Então, associar algumas imagens de orixás a santos católicos, e com isso eles poderiam e faziam os seus cultos de uma forma que conseguissem, né, realizá-los e, ao mesmo tempo, não causar nenhum tremor, medo para eles mesmos de apanharem, enfim, de serem retalhados por causa disso. E também, com tudo isso, porque nada é por acaso, né, eles acabaram também se simpatizando com os santos católicos e essa associação ela só foi fortalecendo com o passar do tempo. E começamos depois já a dissertar sobre alguns orixás, a gente falou um pouquinho sobre Oxalá, sobre como que é a apresentação, as características dos seus filhos, e aí vieram Iemanjá e Xangô, e hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre os outros orixás, entendendo que existem muitas coisas que a gente pode colocar sobre cada orixá, sobre cada energia, mas a gente coloca de uma forma sintetizada, porque é o conceito. Lembrando que, se você visitou uma casa e você fala, tá, mas esqueceram de colocar alguma coisa, acrescente para nós, né? A gente está aberto para esse entendimento. E nós vamos começar agora falando sobre aquele santo associado a Ogum, São Jorge, que associa também aquele time de origem duvidosa. Péssima associação que foram fazendo esse sincretismo, né? Estou brincando, hein, pessoal? Eu corto um hein? Essa parte da gravação depois você elimina, tá bom? Você corta, a censura não deixa. Falando sobre um pouquinho de Ogum, né? O que significa, né? Significa o fogo da salvação e da glória, que no sentido místico ajuda o homem a vencer a batalha contra os princípios inferiores. É a grande batalha da personalidade e os instintos bestiais contra o eu superior e aquilo de divino que existe em cada ser. Neste orixá encontramos as vibrações das paixões humanas. Ogum é regente de energia criadora e sublimada. Então, quando a gente associa, a que a gente associa a imagem de Ogum? Né? Um guerreiro, um lutador, um desbravador, que é essa energia, né, do fogo. Então, associado à sua cor vermelha, é um orixá que ele tem a fama de briguento, vamos dizer assim. Quando eu falo orixá briguento,
a gente faz uma referência, briguente no bom sentido, né? De conquista, né? De colocar as suas ferramentas em prol dessa abertura de caminhos, que é como a gente conhece a energia de Xangô. De Xangô não, desculpa, Ogum, pessoal. Então, Ogum é o mediador, o controlador dos choques consequentes do karma. É a linha das demandas, da fé, das aflições e das lutas. No sentido místico, é a divindade que protege os guerreiros. Ou seja, né, essas energias, além da, a gente já falou sobre guerreiro, das demandas, da fé, das aflições, das lutas, tudo é um aprendizado. A gente luta para vencer, a gente fica aflito para aprender a ser menos aflito, a gente tem que acreditar mais para aumentar a nossa fé. Então, essas questões elas são importantes para que a gente se fortaleça. Elas acontecem na nossa vida para a gente superá-las e se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. No sincretismo, a gente já falou sobre São Jorge Guerreiro, é um santo que tem uma fama nacional, né, muita devoção, e também como o Santo Antônio mais no estado da Bahia, né, que tem mais uma diferenciação aí, mas São Jorge Guerreiro é o grande, né, sincretizado aí com Ogum. Também conhecido como Ogulhê, e que, de acordo com a mitologia, é o senhor da guerra, da tecnologia, da agricultura e do ferro, uma vez que ele próprio tenha por costume forjar as suas ferramentas. O Ogum é famoso, né, e o símbolo dele são essas, geralmente uma faca, para desbravar os caminhos. Então, ele mesmo, né, tem a ideia dessas ferramentas que para cada tipo de guerra, né, de plantio, seja lá o que for, ele tem uma ferramenta adequada para poder desbravar esse caminho e abri-lo, né? Munido de uma lança no punho e uma espada na mão, abre os caminhos e corta as demandas que atrapalham os projetos. Então, a grande referência de Ogum é justamente essa, né? Uma ferramenta, uma espada na mão e abrindo e cortando as demandas aí para que a gente possa caminhar rumo à luz. Ele tem como fama ser protetor dos militares, dos motoristas, dos agricultores, além de ser o detentor das estradas de ferro e dos caminhos. Num lance mais místico, né? Geralmente a gente vê alguns despachos, vamos colocar dessa forma, em estradas, né? Geralmente esses despachos, né, esses alguidar que a gente acaba vendo, principalmente quando quem vai para a praia, no litoral sul, vê muito isso nas estradas, é o lugar que se coloca para oferecer para abertura de caminhos. Não é o nosso caso, da nossa casa, mas outras casas, outras pessoas acabam fazendo esse tipo de oferenda para algum e justamente numa estrada. A saudação conhecida, né, tem alguns centros de Umbanda e tem também alguns centros de Candomblé que usam muito as saudações para os orixás. Então seria o Patacori Ogum, Ogunhê, que a gente conhece muito, agora principalmente com a música que está tocando, então assim, ficou famoso. O que significa, né? Qual é o significado? Que salve o cortador de cabeças, salve Ogum, que é o grande desbravador aí dos caminhos, né? A expressão corporal, né, para quem tem a energia do orixá. Os braços cruzados à frente do peito, com os dedos vinguinho, anelar e do meio encolhidos e os indicadores e polegares estendidos. Geralmente é essa expressão corporal. Até quando recebe um caboclo, às vezes os caboclos eles têm uma expressão de ficar com os braços cruzados. Então, uma identificação de uma energia de orixá. Como é que eu identifico se o orixá, se o caboclo X de qual energia? Às vezes até por essas expressões conseguimos já identificar que pode ser uma energia de Ogum, de Xangô, enfim, por essas expressões corporais. Ô Daniel, não entendi. Mostra aí para mim como é que faz.
Mostra você que está com a câmera aberta, Glauco. Eu sou feio para aparecer na gravação. Você que é mais bonito do que eu, mostra no seu vídeo. Não, não, você que é o nosso fazer. modelo. Eu tô com barba mal feita, eu tô feio. Eu vou tirar a câmera então. Tchau para vocês. Nós temos Ó, eu perguntas estava aí. pensando, se alguém tem dúvida aí sobre como é que é a saudação. Olha, estão falando que é importante mostrar. Glauco, por favor, você é o Então, nosso modelo. minha câmera não está boa. Mostra aí. A minha também não tá, cara. O meu celular, meu É esse. notebook. É aqui. Com o dedo indicador e o polegar estendido. Você tem uma mão grande, né, Glauco? É que a câmera, estou bem perto da câmera aqui, né? Ficou ótimo para mostrar, falando sério, tá vendo? É igual o Bolsonaro? Por favor, esses tipos de assuntos não é permitido na nossa aula. Tá certo. Depois você corta. Vamos seguir? Alguém tem mais alguma dúvida até o momento? Por dedução, cor verde, uma flecha na mão. Agora nós vamos falar um pouco sobre Oxóssi. Oxóssi, né? Em Oxóssi temos a cura de todas as chagas. Oxóssi é a vibração que influencia no misticismo das almas, que doutrina e interfere nos males físicos e psíquicos. Então, geralmente a gente associa a imagem de Oxóssi também a uma energia que vem nos caboclos por conta de trabalhar com ervas, né, nesse sentido de cura de não só as chagas físicas, mas também as chagas espirituais. E aí é um trabalho que trabalha a parte psíquica, não a parte física. Então, a questão e a energia do Oxóssi, ela vem mais nesse sentido, né? Quando a gente fala de alguma energia de abertura de caminhos, o Oxóssi já está numa vibração diferente, que é uma ação envolvente ou circular dos viventes da Terra. Ou seja, o caçador de almas, que atende na doutrina e na catequese. Mais uma particularidade da energia de Oxóssi é justamente nessa questão de doutrinação e catequizar mesmo os seus filhos, as pessoas que precisam, os irmãos que precisam de auxílio, de ajuda no entendimento da doutrina, né, de ensinamentos de como lidar até mesmo com ervas, né, de como proceder com isso. Então, ele vem nessa questão muito também de abastecer não só em termos de caça, né, como conhecido, mas abastecer de conhecimento, de entendimento. Oxóssi é o orixá africano representado como o caçador. Então tem uma lenda, vou falar essa lenda para vocês, é uma coisa assim bem rápida, é uma lenda até do candomblé. O Oxóssi ele é muito conhecido porque ele tem também várias vertentes para o Oxóssi, várias denominações, mas uma delas eu acho muito interessante, que na lenda existiu um reino, e esse reino foi perturbado por um grande pássaro. Ele caçava, ele comia, as pessoas, era um pássaro gigantesco. E o rei, ele estava desesperado porque ele estava perdendo, né, todas as pessoas do seu reino e não tinha ninguém que fizesse alguma coisa. Então ele convocou várias pessoas que pudessem ajudar a caçar, né, esse pássaro que ninguém conseguia. E em troca ele daria um cargo no reino e seria como se fosse um assessor nos dias de hoje. Então, o último da fila era Oxóssi, isso é uma lenda, tá? E chegou na vez dele, ele era o último, o rei já estava assim desencantado,
Ele falou assim, quais são as suas armas, né? Ele falou, eu tenho um arco e uma flecha. Aí ele falou assim, mas só isso? Você só tem uma chance para matar esse bicho? Ele falou, sim, só. Então, ele mirou a sua flecha e realmente matou esse pássaro, né? Que depois até serviu como alimento para abastecer até o reinado inteiro. Então, Oxóssi ele é muito conhecido por uma característica peculiar. Ele pode demorar para ter uma ação, mas quando essa ação acontece, ela é efetiva, porque ele é um homem de uma flecha só, então ele só tem uma chance para poder acertar. Ele é jovem, robusto, guerreiro, que vive nas matas e sempre empunha o seu arco e flecha. Como um arqueiro, está sempre voltado para um determinado alvo. Né? Então, a história da lenda. A gente associa e fala sobre os orixás como se fossem índios, guerreiros, para entender a energia, tá bom? Responsável pela transmissão do conhecimento e das descobertas. Ele representa a fartura, como também a cura das doenças, uma vez que os caçadores das tribos eram incumbidos de trazerem o alimento e as plantas medicinais para o grupo. A gente falou logo no comecinho sobre ele, né? Sobre essas questões de cura, de conhecimento. Né? Respondeu? Como um guerreiro, Oxóssi... O Marcos perguntou se ele trabalha na cura. Sim. Mas logo na sequência você falou. Então tá. Está respondido, Marcos? Marcos Munhoz já foi dormir ou foi comer? Não, está respondido sim, é que eu perguntei antes, né? Logo na sequência ele respondeu, né? Já falou. Obrigado. Então, como um guerreiro, Oxóssi oferece a proteção tanto material quanto espiritual para quem o pede. É a ele que se dá o título de caçador de uma flecha só, pois acerta o seu alvo com tamanha precisão. Que a gente falou da lenda, associado também a esse trecho aí do que nós escrevemos, colocamos. E é isso mesmo, né? Ele oferece essa proteção e a gente se sente, principalmente nas energias de caboclo, né? Quando vem, a gente sente o caboclo sempre grande, né? Aquela coisa protetora mesmo, forte, né? Podemos seguir. Na Umbanda, ele é considerado o patrono dos caboclos e representa uma das 7 forças de Deus principais. Nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, é geralmente sincretizado com São Sebastião. Já na Bahia, como São Jorge. Na Bahia sempre tem uma diferença, né? Mas, em geral, é São Sebastião e é muito conhecido como São Sebastião mesmo, né? Até por conta da flecha, enfim. Tem uma associação forte com São Sebastião. A saudação para Oxóssi também é muito conhecida, né? O Quero, que significa dê seu brado, majestade. A gente geralmente fala o Quero-de. Ode significa Oxóssi, né? Também. Então, o Quero-de. Dê seu braço, majestade, é o significado da sua saudação. A expressão corporal. Punhos cruzados, com o dedo indicador estendido, mãos na altura da cintura. Então, Glauco, você que tem uma mão aí boa, faz essa expressão para a gente ver. Não estou te ouvindo, Glauco. Vamos revezar nessa. O Davis até tirou a imagem dele, só para ele não fazer. Olha que medo, vai. Não, sério, ficou boa a demonstração. Da cintura, que é o símbolo da seta, né? Da flecha. Isso. Tá ótimo. Agradeço aí a presteza. E às vezes a gente vê também algumas expressões, essa é a mais comum, né, a mais forte,
Mas às vezes a gente vê, quando chega um índio, né, um guerreiro, se ajoelhado e fazendo uma menção de uma flecha para o alto. São expressões que fazem a gente identificar a energia daquele guia, né, daquele caboclo que chega. Então, geralmente, você consegue até identificar pelo tipo da expressão. Então, quando vocês estiverem num centro e estiverem vendo a chegada dos guias e mentores, prestem atenção em alguns gestuais, né, algumas expressões corporais, para vocês começarem a entender, poxa, então tem uma energia desse orixá. Porque às vezes a pessoa fala assim, não consigo entender de que orixá é. Muitas das expressões corporais já indicam a energia daquele orixá que está trabalhando com aquele caboclo. Questionamentos? Por que quando vem o caboclo, ele vem bem forte, assim, mais que os outros guias? Você sente que ele vem com bastante força. Essa é a ideia mesmo, né? De trazer essa ideia de força, de proteção, de cuidado com... Não que os outros não tenham, mas cada um tem uma particularidade, né? Geralmente os caboclos, eles vêm nessa ideia de força mesmo, né? De proteção mesmo. Quando você vê um preto velho chegando, ele não faz essa ideia de força, ele faz uma ideia de uma coisa carinhosa, de uma coisa amorosa, né? Quando vem o baiano já é uma coisa mais, né, aladante, mais, né, festa, né? A criança vem de uma forma de alegria. Então, assim, eles vêm a separação das linhas, né? As linhas dos caboclos, as linhas dos pretos velhos, a linha das crianças. Então, são as diferenciações das linhas. Quando você vê uma linha do mar chegando, ela é diferente também, né? Ela vem, às vezes, os guias fazem como se estivesse fazendo um movimento de ondas. Você vai tendo aquela identificação. Às vezes as pessoas recebem os guias, você fala, quem será que está recebendo? Então, alguns você consegue entender logo por essas expressões corporais, né? Uhum. Responde? Boa. Obrigado. E se não fizer nenhuma expressão corporal, não está recebendo? Está recebendo também, porque a ideia no futuro é justamente essa. E aí, o que vai acontecer? Né? Vai se apresentar, vai conversar, vai falar. Então, por exemplo, o hindu. O hindu é uma expressão que também quase não fala, mas ele vem num formato de junção de mãos, né? Ele também vem demonstrando alguma coisa. E se está em silêncio, e se for um guia de luz, também vai se apresentar de alguma forma, vai se apresentar. E se não for, existe o cambono, existe aquele que fica do lado para orientar, para ajudar, para poder entender quem é que está se manifestando naquele momento. Os intuitivos que você está falando também faz sentido, né? Ultimamente não, acho que a grande ideia para esse futuro, né? A gente fala muito de estudos, né? De mudanças, né? De hábitos, e não vou falar uma palavra, que senão vou ser crucificado novamente, mas essa ideia de cada vez ser mais intuitivo, cada vez mais forte, cada vez menos expressões, cada vez menos guias, cada vez menos gestuais e cada vez mais simplicidade nessa incorporação, porque essa é a ideia, né, da gente. O simples não significa ser pobre, né? Significa, ao contrário, significa essa fortaleza. Então, a ideia do futuro é justamente essa. Cada vez mais intuição, cada vez menos expressões corporais. Esse é um futuro. A gente fala do ecumenismo, da união de pensamento, do amor fraterno universal, e na espiritualidade também tem essas questões todas aí, para que no futuro bem próximo tudo possa estar mais na intuição. Aí nós vemos uma festa acontecendo, né, umas coisas coloridas, eu acho tão legal. Isso a gente vai tendo uma dedução, né, de quem vem por aí. E é o Iori, né? Iori. Então a gente está fazendo uma associação aí a Cosme Damião, o que significa? Vamos por deduções, intuições, seriam as crianças, né? A linha das crianças, a energia das crianças. Aí o Glauco ele faz
uma demonstração que incrementa a aula, que eu acho sensacional, né? E depois nós vamos explicar por que os dadinhos estão aí, porque eu tenho uma explicação para isso. A explicação vai vir agora, eu vou falar então, eu ia falar depois, então vamos lá. Por que os dadinhos estão aí? Porque quando a gente fala do Iori, que significa lei divina, né, que vem de uma forma, a gente vai falar disso no próximo parágrafo, mas assim, fala sobre a pureza, né, e como os dadinhos eles associam a imagem de uma pessoa pura e cândida como Daniel. Então, fizemos uma associação ao anjo, e os dadinhos estão aí a homenagem ao anjo Daniel, né? Muito bem lembrado. Por isso que quando teve aquela entrevista, o Daniel estava segurando aqueles dadinhos pequenos nas mãos, né? Uma associação simbólica. Então, Iori significa relação com a lei divina. De sua forma original Iori, derivam-se as palavras Yugi e Yogi, que significa unir, ligar. E aí, por isso que aí, Yoga é a ciência da união. Então, as palavras elas têm uma associação com significados conjuntos. É a linha da pureza, do amor, do iniciado, daquele que nasceu de novo, ou seja, que está livre das paixões carnais, puro. E por esse motivo foi associado às crianças, criança interior. Iori é a energia dos anjos de Olorum. É a força da fé somada à inteligência, sagacidade e inocência. É a formação da coroa dos inocentes no espaço e uma manifestação clara da potência divina. Quando a gente fala Iori, a gente fala assim, geralmente vem a associação às crianças, porque criança está associada à pureza. Mas os espíritos que trabalham nessa linha vêm com a roupagem de criança. Não significa que sejam crianças, mas vêm com uma roupagem de criança justamente para trabalhar todas essas questões. Cada linha tem um trabalho específico mais direcionado para determinadas necessidades das pessoas aqui na Terra, né, dos assistidos. Então, às vezes é necessário você abrir o teu armário e colocar uma roupagem de criança para poder ter um entendimento melhor para aquela pessoa que precisa de uma ajuda nesse sentido, né? De pureza mesmo, né? De simplicidade de alma. E às vezes quando a gente fala assim, as pessoas brincam umas com as outras e tem gente que não consegue entender uma piada. Ela fala assim, nossa, como ela é pura, né? Como aquela pessoa é pura. É um pouco isso também. A pessoa é tão pura que ela não consegue levar os pensamentos numa maldade, né? Num pensamento mais forte assim. Nós temos perguntas aí? Deixa eu ver. Ah, tá. Ok, desculpa, tá? Só para ver aqui. Glauco, se tiver alguma pergunta, você me ajuda aí, você me interrompe, tá bom? Vamos lá. A linha de Iori é composta pelos Ibeiges, que são os orixás africanos que protegem as crianças. Só fazendo um adendo, né, porque assim, esse termo Ibeiges ele vem mais do candomblé, mas algumas vertentes da Umbanda também a utilizam, porque a Umbanda tem as vertentes que também têm algumas coisas associadas do candomblé. Por isso que o termo também é utilizado aí por nós para que haja esse entendimento. Eles foram sincretizados a São Cosme e São Damião, conhecidos na Umbanda como os orixás de amor e alegria, que a gente celebra a sua festa em setembro, no dia 27. E a maioria dos centros faz uma grande festa, uma grande homenagem a Cosme e Damião, e essa é uma associação muito antiga, né? É uma tradição muito antiga mesmo da Igreja Católica e também da Umbanda e do Candomblé. São geralmente lembrados pela prática tradicional de distribuição de doces e guloseimas por alguns adultos às crianças no seu dia de sua comemoração. A gente consegue entender bem essas questões porque todos têm certeza que já participaram de uma festa de Cosme e Damião, já tiveram esse
esse privilégio. E é uma sensação muito gostosa, né? Muito boa, é uma energia muito salutar. A gente sente, né, essa energia fluir na nossa pele, né? Então, é uma tradição gostosa de cumprir. Esse ano, provavelmente a nossa tradição será diferente, mas com muita energia também. Se precisar de algum auxílio na área da saúde ou quiser pedir uma proteção maior para alguma criança, poderá contar com a poderosa intercessão dos Jovens Santos. Então, é mais uma associação. A linha de Cosme e Damião, a linha das crianças, ela também tem essa particularidade com saúde, com cura, por conta da elevação, né, da pureza desses espíritos. Voltando a dizer, a gente fala aqui dos Jovens Santos, mas é de elevação de pureza de alma. Então, eles têm uma ligação forte com esses trabalhos de saúde também. A saudação, a vibração Iori é Oni Beijada. Vocês conheciam essa saudação? Eu não conhecia. Pessoal, alguma dúvida? Alguma particularidade, alguma coisa que eu falei que vocês não concordam? Milena, estou ansioso por você. Você falou que tinha um monte de perguntas. Ainda não, Dani. Tá bom, então. Beleza, vamos seguindo, então. Milena, eu já falei que te amo? Também te amo, Dani. Vamos lá, continuando aí nas questões dos orixás. A gente deu uma alegria, né, com os dadinhos. Agora a gente vai falar sobre Yansan. Yansan, vamos lá. Yansan, Inhansan, ou simplesmente Oiá, é a orixá africana que comanda as tempestades, raios, trovões e ventos. Geralmente a gente associa a imagem de Yansan com uma personalidade de uma mulher mais briguenta, né, forte, lutadora, enfim. São associações. Mas, na realidade, Yansan tem uma particularidade interessante mas vamos seguir que eu falo adiante, senão eu vou falar antes da hora. Lembrada como Santa Bárbara, com a qual é sincretizada na Igreja Católica. Por que Santa Bárbara? Eu não sei se era costume da família de vocês. Na minha família, quando se tinha as tempestades, os trovões, quando fazia aquele barulho, eu via sempre minha mãe falando assim, Santa Bárbara. Né? A minha mãe ouvia sempre a mãe dela, a minha avó, falando Santa Bárbara. Então, era uma associação a Santa Bárbara que tem uma história muito forte. Né? Um resumo da história de Santa Bárbara é que ela não era católica, ela não era cristã. Ela vivia com o pai que era de outra religião, e a mãe dela, ela se tornou cristã e foi assassinada por conta disso, e ela veio saber disso já quando adulta, e ela tinha uma simpatia muito grande pelos cristãos. E ela salvou vários cristãos aí de prisões, e quando ela foi capturada, porque ela fugiu do seu reino, o pai dela, para que ela não fosse assassinada ou tivesse outras questões com o rei que a capturou, ele falou que ia salvar e acabou matando ela na frente desse rei. E nesse momento um raio veio e atingiu toda aquela particularidade de pessoas que estavam naquele momento. Então, por conta dessa história e dessa tradição com os trovões, Yansan e Santa Bárbara têm esse sincretismo. Os combates que Yansan representa são, na verdade, as lutas enfrentadas pelas mulheres na superação das dificuldades, dos desafios da vida, na batalha pela sobrevivência e pela transformação da realidade objetiva em parceria com seus companheiros. Afinal, criar e educar filhos equivale a vencer uma guerra, não, mas é mais meritório.
ser o sustentáculo moral de uma família tem mais valor do que defender o império. Então, assim, geralmente a gente faz aquela associação de uma mulher forte e guerreira, uma mulher forte e guerreira no seu lar, né? Com todos esses atributos, com todas essas preocupações, com todas essas responsabilidades. Então, ela também entra nessa questão de criar e educar os filhos, e ser realmente, passar essas questões morais. Questão moral é tão complicado, né, nos dias sempre, né, não só nos dias de hoje, porque são as questões que determinam, né, o nosso testemunho perante outras pessoas. A saudação Epa Rei também é uma saudação conhecida, muito conhecida, porque tem alguns cantores, cantoras que são do candomblé ou da própria Umbanda, e geralmente em algumas músicas eles também fazem essa saudação e acaba ficando familiar para nós, né? E que significa salve o raio Yansan. A expressão corporal. Sabe o movimento que você faz com as mãos quando quer indicar que algo está mais ou menos? Isso é fácil, hein, gente? Não precisa demonstrar. Faça ele com uma das mãos para o alto, em um movimento mais rápido, e você terá uma das saudações mais empregadas à Mãe Yansan. Há necessidade de apresentação, de demonstração? Glauco já está demonstrando. Muito bem. Também é comum vermos Mãe Yansan ser saudada com as mãos espalmadas acima da cabeça, com movimentos de mãos trêmulas e fazendo movimentos circulares. Demonstração? Legal, legal. Perfeito, Glauco. Pode, Denis. O Denis vai colocar uma música. Pode sim. Sou eu, secando o aço das armas de quem guerreia. O vento de Yansan também sou eu. Santa Bárbara Santa que me clareia. O raio de Yansan sou eu, secando o aço das armas de quem guerreia. O vento de Yansan também sou eu. Que Santa Bárbara Santa que me clareia. Minha voz é o vento de mar. Excelente. Muito bom. Essas músicas mexem comigo, viu, pessoal? Eu sou meio suspeito com relação a músicas de Umbanda, tambor. Eu gosto, claro que na medida certa. Tem que ter um equilíbrio. Então elas mexem muito comigo. Mas essa é linda, né, Daniel? É linda. Realmente, elas mexem. Eu não sei explicar qual é a razão, mas elas mexem muito. E a Maria Bethânia, ela tem uma história forte também com... Você vê, a mãe dela era extremamente católica. E a Maria Bethânia né, mais voltada para o candomblé. E o que eu acho mais admirável na história das duas, né, da Maria Bethânia e da Dona Cano, é que elas se respeitavam demais, assim. Então, participavam uma do culto da outra, sabe? Uma coisa linda de se ver mesmo. Né? Isso que é uma coisa bonita, né? Esse respeito, né, que acontece entre mãe e filha. Acho tão bonito isso. E a música, né, em si, a Maria Bethânia, ela tem uma história, né, com a religião muito forte. Questionamentos, pessoal? Milton, Daisy, vocês estão tão silenciosos. Eu gostaria de ouvir a voz de vocês, mesmo que seja para dizer está tudo bem, está tudo ótimo. Tudo bem por aí, pessoal? Dona Cano.
Tá sem som, Newton. Isso é para treinar a mexer com o microfone, viu, Newton? Tá sem som ainda. Aperta em cima da imagem. Vai aparecer o vermelhinho aqui, ó. Tá vendo aí? Ah, eu que tô sem imagem, né? Como é que eu vou mostrar para ele? Deixa eu ver aqui. Se você apertar em cima da imagem, Aperta em cima da sua imagem. vai aparecer aqui o símbolo aqui, ó. Não tem importância, Newton, valeu a intenção. Mas isso é treino para nós. Eu já entendi, tá tudo ótimo, legal. Não vou judiar não, mas depois é legal aprender, porque quando for dar aula, vocês têm esse mecanismo, viu? Isso é importante. Mas legal, é um prazer vê-los aí na nossa aula. Queria encher o saco de vocês, depois eu encho. Continuando, né? Um coraçãozinho, né? Coração, um símbolo forte de amor, né? Lembra quem, né? Que orixá, que energia que lembra? Oxum, né? Mamãe Oxum. Um carinho especial aí com Oxum, que é o símbolo de um amor, de um carinho, né? De um dengo. Vaidade, beleza e amor são algumas das palavras que nos fazem lembrar rapidamente da figura doce de Oxum. Representa as águas doces, as cachoeiras e os rios. Também é conhecida como Oxum, Ozum e Ozum. Só para dar uma ilustrada, mesmo que venha nos parágrafos seguintes, também a gente consegue fazer uma identificação da energia de Oxum com algumas pessoas que falam baixinho, né, que tem uma... É engraçado, o Yansan tem uma personalidade marcante, é fácil de identificar. E Oxum também, pelo contrário, né? A Yansan é aquela energia, e Oxum é aquela tranquilidade, aquela doçura no falar. Então são as associações para a gente ter algumas identificações dos orixás que estão com a gente, as energias que estão com a gente. É ela quem nos inspira a buscar o amor, a prosperidade e beleza. Oxum é calma, delicada, por vezes manhosa. Protege desde as gestantes até a juventude. É uma mãezona, né? Assim como Iemanjá também, Oxum também tem esse lado aí, mãezona. Sintetizada no catolicismo, com Nossa Senhora da Conceição, em regiões como Rio de Janeiro, enquanto na Bahia é sintetizada como Nossa Senhora das Candeias e Nossa Senhora Aparecida. A gente tem muita forte essa associação no sincretismo com Nossa Senhora Aparecida, Oxum com Nossa Senhora Aparecida, justamente por essa doçura, por esse fato de ser considerada uma mãezona. Então, a Nossa Senhora Aparecida ela vem muito forte nesse sincretismo com Oxum. A saudação de Oxum. Oraie Yerô. Significado, olha por nós, mãezinha. E Oxum está sempre realmente dentro dessa energia de Nossa Senhora Aparecida, olhando por nós. Né? A expressão corporal. Mãos espalmadas e na altura da cintura, fazendo movimentos circulares simultaneamente, gestos semelhantes à posição de ninar um bebê.
Estamos esperando, Glauco. Excelente. Modelo contratado. Perfeito, Glauco. Muito didático. Estou falando sério, parece brincadeira, mas não é. Fica legal ver fazendo. É legal que hoje a aula tem teatro, tem música, né? Está multimídia esta aula hoje. Hoje está uma verdadeira aula de Umbanda. Agora a gente fez como se fosse um resumo, uma síntese, para a gente ter um entendimento, né, do que foi a aula em si e de como que é dividido. Eu não sei se vocês perceberam, os orixás que a gente falou são os orixás das linhas que a casa trabalha. Isso não significa que não existem outras energias de outros orixás, mas tem algumas energias que são fortes de cada casa, né? Então, nós colocamos e procuramos colocar as energias daqueles orixás que trabalham no grupo da fraternidade. Então, por isso que a gente falou desses orixás especificamente. E a gente pode, eventualmente, estar falando de outros orixás, é só aquela questão de a gente arrumar tempo, datas, a gente pode estar falando de outras energias, mas a casa trabalha com essas energias, por isso que a gente se dedicou a falar mais desses orixás. Se vocês forem ou assistirem vídeos e outros cursos de orixás de determinadas casas de Umbanda, provavelmente eles vão fazer uma alusão rápida, mas eles também vão se concentrar mais naqueles orixás, naquelas linhas de trabalho da casa. Eu falo isso porque, assim, eu acabei fazendo fiz um curso rápido e acabei assistindo alguns vídeos, e aí que vem aquela ideia do início, né, que a gente fala assim, por que vem tantas dúvidas, tantas perguntas? Porque cada um vai falar mais da sua vertente. E isso é o correto, não tem como se fugir disso. Né? Então, eu falava, poxa, como que aquele cara, aquele pai de santo, consegue responder essas perguntas com tanta precisão? Porque as pessoas que estão fazendo parte daquela energia estão sintonizadas. Então, são perguntas que ele vai ter capacidade e entendimento de responder, porque ele trabalha com aquilo. Então, ele já tem aquela expertise, aquele entendimento, aquela facilidade de responder, que talvez eu não tivesse em determinado momento, mas isso é compreensivo, porque são os cursos voltados para aquele centro, para aquela casa, e aquelas pessoas que assistem estão com aquelas energias também sintonizadas, né? Então, a gente acaba achando interessante porque você vai entendendo todo esse processo. Por isso que é bom, às vezes, sair um pouco da gema do ovo, né? E você assistindo outras aulas e vendo outras maneiras de se falar sobre a Umbanda, e é muito legal porque você vai entendendo melhor tudo isso. E as dúvidas, claro que elas continuam, mas você vai ajustando melhor os seus questionamentos. Eu não sei se tem dúvida aqui. Tá. Voltando. Então, as 7 linhas tradicionais, que segundo a doutrina dos terreiros contêm forças cósmicas, que através de suas subdivisões contemplam todas as entidades da Umbanda. Lá no início, a gente falando da história da Umbanda e falando que a Umbanda simplesmente nasceu do nada, né? O Zélio Fernandino de Moraes, ele não acordou para assim, hoje eu vou criar uma religião, uma seita, vou lá no centro espírita, vou receber o preto velho e vai acontecer. Existiu toda uma preparação, né, no plano espiritual, há muito tempo, né, antes de tudo isso acontecer, dessas manifestações, e tudo foi feito através de um planejamento no plano espiritual. Para aí sim, então, quando fala das forças cósmicas, né, dessas subdivisões, era uma coisa que já vinha sendo trabalhado, onde o Brasil foi escolhido para ser o fundador da Umbanda, e como que aquilo foi crescendo e como deveria crescer através das divisões das tendas que foram criadas 7 tendas, dessas 7 tendas o negócio já foi tomando outra dimensão. E aí a gente vê as linhas, o sincretismo e a composição delas. Então, quando uma linha religiosa, a gente falou de Oxalá, né? Você lembra na outra aula, no sincretismo Jesus Cristo, e a composição da linha é mais voltada para os povos do Oriente, pretos velhos e caboclos.
Isso não significa que seja uma regra, mas geralmente é assim. A linha dos seres das águas, no sincretismo, Nossa Senhora, Oxum, Iemanjá, Yansan. Qual é a composição? Sereias, iaras, ninfas, caboclas dos rios, das fontes e cachoeiras, marinheiros, né? Na linha da justiça, falamos de Xangô, São Jerônimo. A composição, caboclos, pretos velhos, policiais, juristas, advogados, pessoas ligadas à justiça. Na linha das almas, São Jorge, Ogum, militares, caboclos, eixos de lei, eguns. E povos baianos, boiadeiros, ciganos, etc., estão mais voltados para essa linha de Ogum pelas próprias características da energia. Caboclos, São Sebastião, Oxóssi, caboclos e caboclas, mais especificamente. Na linha dos pretos velhos, São Cipriano e Orimá. Pretos velhos e pretas velhas, a linha específica de pretos velhos e pretas velhas chama-se Yorimá. Aí está com I em português, mas no termo africano é com Y, de Yori também, Yorimá. Depois tem as crianças, Cosme e Damião, Yori e Beji, que são as crianças, né? Especificamente as crianças. E aqui uma pequena homenagem para a Umbanda, porque a Umbanda merece uma homenagem, sim. Quando a gente fala Umbanda, a gente vê eu vejo muita simplicidade. E que, na realidade, a simplicidade ela não está só na Umbanda. Se a gente for fazer um retrospecto, já é o último slide, viu, pessoal? Por isso que eu vou só falar essa historinha, porque eu gosto muito de falar sobre essa questão de simplicidade. Quando foi criado, quando Jesus veio através da sua luz crística, ele nasceu numa manjedoura, né, envolvido por animais. Havia uma simplicidade nesse ato. Quando ele instituiu a Eucaristia, ele não foi num palácio, ele foi numa cabana também, com seus apóstolos, que eram todas pessoas simples, eventualmente um cobrador de impostos, eventualmente alguém um pouco mais culto, vamos falar assim, não no sentido de ignorância, mas que às vezes era necessário para o tipo de conversão que se havia naquela época, mas eram todas pessoas simples, com vestimenta simples, e ele levantou um pão e um cálice de vinho e instituiu a Eucaristia num lugar simples. Ele não construiu um palácio para fazer a sua primeira Eucaristia. O seu batismo no Rio Jordão, né? São João Batista, também foi um ato simples. A Umbanda, a sua instituição numa casa simples, né? Pessoas simples, a messiânica com Exu Sama, tem uma foto dele sentado num lugar, a casa dele não tinha praticamente nada, era uma mesa e ele sentado no chão e um colchão. Também não pediu para que fosse instituído igrejas, templos. Então, tudo que vem com uma origem forte, ela vem com simplicidade. E por isso que esse texto, eu gosto de fazer uma menção, porque fala sobre os 4 elementos, a figura de um preto velho, com toda aquela simpatia, com toda aquela simplicidade, é nisso que a gente tem que concentrar as nossas energias. O simples não significa pobreza, né? E significa força, né? A gente não precisa ser sofisticado para fazer as coisas. A gente simples consegue ter entendimento de todo mundo. E essa homenagem a um preto velho que diz assim para todos nós: eu te benzo agora pela água que tudo limpa. Eu te benzo agora pelo fogo que tudo transforma. Eu te benzo agora pelo ar que tudo clareia. Eu te benzo agora pela terra que tudo forma. Eu te benzo agora e todo mal vai embora, com certeza. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento,
podemos conversar.